Bom, nós vamos começar uma nova reunião do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício. Eu sou Andréa Messias Brito Fioretti, sou vice-presidente do Departamento de Endocrinologia do Exercício da SBEM, coordeno o Ambulatório de Endocrinologia do Exercício e sou professora do curso de Endocrinologia do Exercício do SET. Nós vamos discutir hoje um assunto muito polêmico, muito controverso, que é a possibilidade do hiperandrogenismo endógeno conferir vantagem na competição esportiva. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula, e eu começo colocando o que foi feito no passado, né? Então, em torno da década de 60, muitas atletas, especialmente as atletas alemãs, eram praticamente obrigadas a utilizar esteroides anabolizantes e, assim, conseguiram muitos pódios, né? Então, duas grandes nadadoras que haviam conseguido medalha de ouro, inclusive, depois de muito tempo, quando elas já estavam afastadas do esporte, elas foram a um programa de televisão e comentaram sobre a insistência dos treinadores, de toda a equipe, para que elas usassem esteroides anabolizantes. Então, elas eram praticamente invencíveis. E isso porque se imaginava e se tinha a ideia de que a testosterona conferia realmente uma vantagem nos esportes. E era exatamente por isso que as modalidades esportivas eram divididas e competidas em sexos diferentes. Em 2016, dentre 116 mulheres atletas, haviam violado as regras antidopagem da Associação Internacional de Federações de Atletismo, ou seja, 55% delas usavam esteroides anabolizantes, ou seja, era vantajoso se usar um esteroide anabolizante para se conseguir uma vantagem em relação às outras mulheres. Então, essas mulheres, elas produziam um hiperandrogenismo, ou seja, um excesso da quantidade dos níveis séricos de andrógeno em relação às suas rivais. Em 2012 e 2016, essa grande bicampeã, que é a Semenia Caster, ela ganha grandes medalhas, ela é bicampeã olímpica e é tricampeã mundial, e nesse ano ela é banida para participar da Olimpíada de Paris. Isso porque se constatou níveis elevados de testosterona e ela se recusou a realizar um tratamento que reduzisse esses níveis de testosterona. Ela conseguiu uma liminar favorável de um tribunal europeu, mas ainda assim ela não conseguiu competir em 2024 em Paris. E houve uma grande polêmica nessa Olimpíada agora, com o caso da Kelif, né, que é uma argelina, em relação à justiça na competição de boxe com outras mulheres, admitindo-se que ela apresentava níveis mais elevados de testosterona.
não se sabe exatamente qual é o diagnóstico dessas mulheres, o que é que define esse hiperandrogenismo, no caso dessas duas atletas que eu comentei. Isso é um sigilo médico, então não é exposto para a população, mas se sabe que essas não são transgêneros, né? Elas não são mulheres trans. Bom, o que a gente vai discutir aqui exatamente é o caso do hiperandrogenismo endógeno. Então, não é o caso de uma mulher que está usando doping, como acontecia com as atletas alemãs, e não é o caso de um homem que está fazendo uma transição para se tornar uma mulher trans. O que nós vamos discutir é o caso de pessoas que apresentam um nível elevado de testosterona e que são consideradas como mulheres. É importante dizer que a determinação do COI foi de que o gênero definido seria aquele colocado no passaporte. Então, tanto a idade quanto o gênero que eram colocados no passaporte eram os considerados para haver elegibilidade nas competições. Então, a gente fica pensando até que ponto essas pessoas que têm níveis androgênicos mais altos têm realmente mais vantagens em relação a mulheres que não apresentam esses níveis elevados de andrógenos. Então, é isso que a gente vai estar discutindo aqui. Essas mulheres, então, teriam vantagem na competição com atletas normoandrogênicas? Seria uma injustiça impedi-las de participar das competições? Ou seria uma injustiça para mulheres cis que são normoandrogênicas terem que competir com mulheres com níveis elevados de andrógenos? Então, o que se sabe é que até a puberdade, os machos não exibem uma vantagem em relação às fêmeas. Mas após a puberdade, eles passam a apresentar uma grande vantagem no desempenho aeróbio, na potência muscular, que é atribuída a um aumento de testosterona. E esse aumento de testosterona, ele é constante, ele é consistente no dia a dia durante a vida reprodutiva. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio, se avaliou, então, qual era a diferença de performance entre homens e mulheres. E vejam o que acontece. Então, na hora que você vê dos medalhistas de ouro, quando a gente compara as mulheres com os homens, por exemplo, nos 100 metros, há uma diferença em torno de 8,4% para os homens, nos 5.000 metros, em torno de 9,6%, no jump, em torno de 17,2%, no polo, em torno de 19,6%. Ou seja, existem diferenças que são marcantes entre as performances do homem e da mulher. A gente vai estar discutindo, então, como eu falei, o hiperandrogenismo endógeno, e no hiperandrogenismo endógeno, a causa que é mais comum é o ovário policístico, a síndrome do ovário policístico. Mas nós também temos, e é exatamente os casos que geram muito mais polêmica, as desordens de diferenciação sexual. Então, é importante a gente entender que essas desordens, elas são extremamente raras na população geral, mas elas são mais comuns no ambiente esportivo. E muitas vezes se pergunta exatamente por que essas desordens são mais comuns nas competições esportivas.
Então, a gente tem a deficiência da 5-alfa-redutase, lembrem que é aquela enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, e na hora que a gente tem uma deficiência dessa enzima, a gente tem um aumento nessa quantidade da testosterona. E o que acontece nesses casos? Esses indivíduos, eles são considerados femininos, eles crescem, eles são tratados como mulheres ao nascimento, e a virilização vai aparecendo na puberdade. Então, isso é que é o grande problema, ou seja, são pessoas que são educadas, são formadas como mulheres, mas a partir da adolescência se vê que algumas dessas mulheres têm traços masculinizantes, níveis androgênicos muito elevados. Então, no caso da boxeadora, agora de 2024, a Kelif, ela era impedida, inclusive, de participar das aulas de boxe pelo seu pai, porque ele considerava que era um esporte de meninos e não um esporte de meninas. E, ao que parece, existe uma vantagem no esporte no caso da deficiência de 5-alfa-redutase. E no caso da insensibilidade androgênica parcial, o que é isso? Essas mulheres, essas pessoas, melhor dizendo, elas têm níveis elevados de testosterona e essa testosterona não promove alterações típicas do sexo masculino. Então, muitas vezes são pessoas que são fenotipicamente femininas, mas que, na verdade, apresentam um cromossomo Y. Então, elas têm uma ambiguidade genital ao nascimento, e a partir da puberdade, elas têm altos níveis de testosterona, mas há uma variação no efeito dessa testosterona, a depender da sensibilidade androgênica. Então, quanto maior a resistência à ação dessa testosterona, maior é o fenótipo feminino dessas pessoas. E no caso de uma insensibilidade parcial, o que se admite é que uma parte dessa testosterona, ou seja, há uma resposta parcial a essa testosterona. Então, possivelmente, nesses casos, haveria vantagem no esporte. A deficiência da 17-beta-hidroxisteroide desidrogenose tipo 3, vejam que a incidência é sempre bem baixa. Os indivíduos geralmente crescem como as crianças, mas também passam a apresentar virilização na puberdade, e, segundo esses autores, existe uma vantagem no esporte, e aqueles indivíduos que têm quadros importantes de presença de testículo em um lado, ovário no outro, ou a presença de ovotestes bilaterais, e isso faz com que, nesses casos, eles nasçam com uma genitália ambígua e ocorra também uma virilização à puberdade. Possivelmente, há também uma vantagem no esporte. E aí vocês podem estar perguntando assim, por que geralmente se escolhe o sexo feminino, né, quando esses indivíduos chegam ao médico, quando eles têm até a genitália ambígua, ou então durante a infância? Porque as correções dessa genitália, elas são muito mais fáceis, são mais eficazes, vamos dizer assim, quando se predomina o sexo feminino ao invés do sexo masculino, né? É muito mais fácil cirurgicamente fazer uma vagina do que promover um aumento do tamanho do fálus.
Aqui é para lembrar vocês daquela cascata de produção da testosterona, né? Então, aquilo que a gente estava falando, aqueles indivíduos que têm a deficiência da 5-alfa-redutase, elas vão ter um aumento importante da testosterona, e aí a possibilidade de vantagem no esporte é alta. Aqueles indivíduos que têm uma deficiência de 17-beta, eles têm uma menor quantidade de testosterona, mas têm a andocinodiona, que é outro andrógeno que parece também ter uma ação importante, e isso pode conferir a eles uma vantagem no esporte. E o que é que se viu, então? Se disse o seguinte, se essas pessoas têm níveis elevados de testosterona, então se deve promover uma redução farmacológica nesses níveis de testosterona para se conseguir uma justiça no esporte, uma equidade em relação a mulheres normoandrogênicas. Então, esse trabalho foi feito exatamente com 3 corredoras, 3 mulheres corredoras, atletas corredoras, e o que se viu é que, a partir do momento que elas diminuíram o nível de testosterona, então vejam, 1 ano depois do tratamento e 2 anos depois do tratamento, houve uma queda de performance, ou seja, a redução dos níveis de testosterona para níveis elegíveis para uma competição com outras mulheres fazia com que houvesse uma queda na performance das mulheres hiperandrogênicas. Vamos ver um pouquinho como é o SOP, né? Qual é a fisiopatologia da principal causa de hiperandrogenismo entre as mulheres. Então, ocorre uma pulsatividade elevada do GNRH, com isso, uma amplitude e uma frequência elevada de LH, um estímulo às células da teca, consequentemente, um aumento da biossíntese de andrógenos. Há também uma síntese alterada de FSH, uma diminuição da atividade da aromatase, e isso leva a um aumento dos andrógenos ovarianos. Então, lembrem que a aromatase é aquela enzima que transforma testosterona em estradiol, e uma redução da maturação folicular. Exatamente por isso se formam os cistos, né? Por outro lado, há um aumento na insulina. Esse aumento na insulina gera uma redução da globulina carreadora dos hormônios sexuais e, consequentemente, um aumento da testosterona livre. Então, existe o aumento da biossíntese de andrógenos, existe também uma diminuição da conversão de testosterona para estrógeno e, além disso, um aumento dos índices de testosterona livre. Então, isso faz com que as mulheres com ovário policístico apresentem níveis de testosterona variáveis e muitas vezes superiores aos níveis apresentados pelas mulheres normoandrogênicas. Então, são níveis intermediários entre os níveis femininos normais e os níveis masculinos normais. Né? Segundo algumas federações, então é importante a gente colocar isso, o COI definiu que as federações de cada modalidade que definiriam os critérios de elegibilidade para a competição, e uma boa parte deles, o que se admitiu foi um valor de testosterona inferior a 2,5 nanomols. Isso corresponde em torno de 72 nanogramas por decilitro. Esse é um valor relativamente incomum entre as mulheres normoandrogênicas. Então, vocês vejam que muitas mulheres estão lançando mão de uso de testosterona,
mesmo não estando na fase de menopausa, porque elas fazem uma avaliação que, na verdade, é inadequada dos níveis de testosterona, e esses níveis são geralmente considerados ou chamados níveis baixos, porque para uma mulher normoandrogênica, geralmente os níveis de testosterona são inferiores a 60, e na maior parte dos casos, inferiores a 20 nanogramas por decilitro. E a relação entre a testo e SHBG? Então, na hora que a gente olha para as sedentárias, né, os controles sedentários, você tem um valor inferior a 0,05. Nas atletas que menstruam regularmente, existem algumas que têm níveis mais elevados, mas é uma minoria, e naquelas óligo ou amenorreicas, ocorre uma parte dessas mulheres que apresentam níveis mais elevados dessa relação. Ou seja, há uma relação aumentada entre a testosterona e o SHBG. E é exatamente essa a avaliação dessas mulheres, especialmente aquelas óligo ou amenorreicas, que nos fazem, muitas vezes, chegar a um diagnóstico de hiperandrogenismo, né? Seja por SOP ou seja por alguma outra desordem de diferenciação sexual. Então, vejam nesse trabalho o diagnóstico, o perfil hormonal entre mulheres que têm ovário policístico e mulheres que têm amenorreia hipotalâmica funcional. Então, muitas vezes a gente está diante de uma atleta que tem um quadro de óligo ou amenorreia, e a gente não sabe até que ponto ela tem um ovário policístico ou ela tem um quadro de amenorreia hipotalâmica funcional. Então, vejam primeiro aqui nos controles. Então, o que a gente vai estar vendo? Níveis de testosterona e níveis pulsáteis de LH. Naquelas atletas que são eumenorreicas, você tem um nível também de testosterona semelhante ao nível de controles normais e também variações dos níveis de LH. Diante, entretanto, de um quadro de amenorreia hipotalâmica funcional, nós encontramos uma testosterona baixa e um nível suprimido de LH. Ao passo que, na hora que encontramos mulheres com ovário policístico, nós temos níveis elevados de testosterona e uma pulsatilidade anárquica de LH. Então, isso permite uma diferenciação entre mulheres com amenorreia hipotalâmica funcional e mulheres hiperandrogênicas, dentre os casos de óligo ou amenorreia. Quais são as outras características? Então, nesse trabalho, infelizmente, com um N pequeno, o que se viu é que a testosterona era mais alta, logicamente, do que no caso das atletas oligomenorreicas e normoandrogênicas, e significantemente diferente também daquelas atletas eumenorreicas que regulavam ou menstruavam regularmente. A relação entre o testo e o cortisol também era maior entre as atletas oligomenorreicas hiperandrogênicas em relação às oligomenorreicas e normoandrogênicas e às mulheres que menstruavam normalmente. O que se via também é que estas mulheres hiperandrogênicas, elas tinham uma deposição de gordura diferente. Então, elas tinham uma massa de gordura maior
do que as outras, as oligomenorreicas normoandrogênicas e as que menstruavam regularmente. Elas tinham uma massa de gordura em tronco proporcionalmente também maior, e aquela relação de massa de gordura entre a parte superior e a parte inferior do corpo também maior do que as normoandrogênicas e as que menstruavam normalmente. Então, até que ponto o aumento no nível de testosterona, da relação testo-SHBG, da relação testo-cortisol, seria minimizada por esse aumento da concentração de gordura na parte superior do corpo. Quando eles foram avaliar a VO2 máxima dessas hiperandrogênicas, esses autores constataram diferenças significantes em relação às normoandrogênicas, às que menstruavam regularmente e, logicamente, em relação aos controles. Então, segundo esses autores, o hiperandrogenismo conferia, sim, vantagem em relação às outras classes, né? O que é mostrado de novo nesse trabalho. Então, avaliando o consumo máximo de oxigênio, aquelas com ovário policístico, que eram as hiperandrogênicas, apresentavam um VO2 máximo significantemente superior aquelas que eram oligomenorreicas, mas apresentavam um quadro de amenorreia hipotalâmica funcional, e aquelas que menstruavam regularmente, que estão em amarelo. Então, o hiperandrogenismo geraria um aumento no consumo máximo de oxigênio. Vamos para outro trabalho. Então, se começava a discutir sempre assim, mas é assim realmente, a que nível de testosterona você pode dizer que há uma vantagem na competição? Então, vocês sabem que é muito difícil fazer esse tipo de trabalho, até por uma questão ética, né? Então, eu consegui esse trabalho, que é um trabalho duplo cego, controlado e randomizado, com 48 mulheres eumenorreicas, de 18 a 35 anos, que eram submetidas durante 10 semanas à utilização de 10 miligramas por dia do creme de testosterona ou a um placebo. O que se encontrou nesse caso? Aquelas mulheres que eram as usuárias de testosterona, elas tinham um aumento do desempenho, assim como aquelas que tinham utilizado um placebo. Mas esse desempenho anaeróbio era em torno de 3,2% superior ao desempenho anaeróbio encontrado nessas mulheres no quadro do placebo. E, nesse caso, a força muscular havia sido inalterada. Por outro lado, o desempenho aeróbio havia aumentado em torno de 8,5%. E aí a gente se pergunta o seguinte: ainda que seja uma diferença em termos de desempenho anaeróbio em torno de 3,5%, na hora que se avalia mulheres atletas, esses 3,5% são significantes? São indicativos de vantagem na competição? Para quanto chegava esse nível de testosterona quando essas mulheres eram submetidas à utilização dessa testosterona em gel? Então, elas aumentavam em torno de 0,9%, elas tinham essa testosterona em torno de 0,9 a 0,4, então vocês vejam, olha, os níveis basais de testosterona, tanto nas que usavam testosterona como as que não usavam,
E esses níveis de testosterona praticamente chegavam a 4 vezes o valor inicial quando elas eram expostas à testosterona. Então, algumas mulheres chegaram a atingir o nível de 205 nanogramas por decilitro. E qual é, então, a grande importância da testosterona? Né? Aonde essa testosterona age? O que ela faz? Por que ela pode conferir essa vantagem? Porque nas células satélites do músculo esquelético e nas fibras musculares, a ativação de receptores androgênicos mediada pela testosterona induz a proliferação de células satélites musculares, hipertrofia e aumento de fibras musculares. Então, a depender da quantidade de testosterona que é administrada, do nível de testosterona que essas mulheres atingem, existe uma maior proliferação de fibras musculares. A testo inibe a diferenciação de células pluripotentes em adipócitos, ou seja, há um desvio na maturação, na diferenciação dessas células no sentido da miogênese. Essas células são indiferenciadas, são células pluripotenciais, elas podem virar gordura ou podem virar músculo. Pois é, a testosterona desvia o sentido para que elas se transformem em células musculares. Ela aumenta a expressão da mioglobina e do conteúdo muscular do IGF, quer dizer, a testo age diretamente e ela age também otimizando, intensificando a ação do IGF. Ela aumenta também a massa óssea, tanto diretamente como indiretamente, através da conversão a estrógeno. Então, vocês sabem que o estrógeno é um grande anabolizante ósseo. Né? Então, na hora que há um aumento da testosterona, ela se aromatiza para o estrógeno e promove um aumento de massa óssea, e, além disso, a própria testosterona induz a proliferação e a diferenciação do osteoblasto. O osteoblasto é aquela célula importante na formação óssea, e ela inibe a apoptose desses osteoblastos. Então, com a testosterona e com esse estrógeno derivado da conversão de testosterona, existe todo um desvio na remodelação óssea, aumentando a formação em detrimento da reabsorção óssea. A testosterona aumenta a eritropoetina e reduz a epsidina. Então, com isso, existe uma maior concentração de hemoglobina e uma maior também dissociação de oxigênio. O oxigênio fica mais livre e mais utilizável pela célula. Então, a relação entre eritropoetina e hemoglobina aumenta, com aumento também da sensibilidade à eritropoetina. E isso é muito importante. Há um aumento do comportamento competitivo, da redução do medo, da melhora da cognição e da melhora e da habilidade visual e espacial. E aí eu trago para vocês essa grande discussão, eu acho esse editorial muito interessante da Stefan Berman, que ela fala exatamente sobre como esses andrógenos poderiam interferir na performance de atletas femininas de elite. Então, eu vou ressaltar primeiro os pontos-chave dessa grande revisão. Então, ela nos coloca o quê? Que os andrógenos, eles ainda são amplamente utilizados
pelas atletas femininas, e eles conferem um aumento de massa magra, da capacidade de carrear o oxigênio, de liberar esse oxigênio, das habilidades visoespaciais, da agressividade, e esses são fatores decisivos na performance no esporte. Ela coloca, inclusive, que algumas atletas que lançam dardo, por exemplo, ou que levantam peso, e que são usuárias de anabolizantes, elas têm, por conta do aumento da agressividade, uma maior capacidade neural para realizar essas tarefas. Então, as atletas femininas com altos níveis androgênicos se beneficiam em torno de 2 a 5% em termos de vantagem em relação a outras competidoras normoandrogênicas. Isso aqui, sem querer, eu repetir. E quais são os achados, então, que eles dizem? Esses estudos, então, neuropsicológicos, eles indicam que a testosterona e não o cromossomo sexual, quer dizer, o fator mais importante é a quantidade dessa testosterona, não é o fato de conter o cromossomo Y. É responsável pela diferenciação sexual na ativação neural visoespacial. Esses achados podem explicar como homens e mulheres hiperandrogênicas se beneficiam de performances que aumentam, de efeitos de performance que são influenciados pelos andrógenos, em esportes nos quais a habilidade visoespacial está diretamente ligada a uma melhor performance. E outro estudo conduzido em mulheres atletas de elite mostrou que em alguns eventos atléticos nos quais a potência muscular ela é de crítica importância, aqueles indivíduos com níveis mais elevados de testosterona livre significativamente apresentam uma performance melhor do que aqueles indivíduos que têm níveis mais baixos de testosterona. Ou seja, em alguns eventos esportivos, as mulheres com níveis altos ou muito altos de andrógenos, sejam esses níveis devidos a um hiperandrogenismo exógeno ou endógeno, esses indivíduos têm um benefício em torno de 2 a 5% em relação a mulheres normoandrogênicas. E isso, logicamente, tem que ser considerado na controvérsia atual sobre a elegibilidade de mulheres com hiperandrogenismo competirem com mulheres normoandrogênicas. E aí vamos voltar um pouquinho para o ovário policístico, né? Então, vamos nos lembrar que essa mulher hiperandrogênica, ela tem esse nível de insulina aumentada. E esse nível de insulina aumentada é por conta de uma resistência à insulina que essas mulheres apresentam. E, consequentemente, isso gera uma maior adiposidade visceral, uma diminuição de adiponectina, um aumento de TNF-alfa, de interleucina, de leptina. Será que tudo isso chega a minimizar as vantagens que elas teriam em relação às mulheres normoandrogênicas?
Aparentemente não. Mas vamos ver o quanto elas perdem tendo essa relação testo-estrógeno tão elevada, né? Então, a ação muscular do estrógeno é menos conhecida do que da testosterona. O que se sabe é que dentro do músculo eles influenciam o fluxo sanguíneo, a regulação da PA, em parte porque ajuda a mediar a maior produção de óxido nítrico sintetase. Ela protege o músculo contra danos, contra a apoptose. Então, é como se o estrógeno tivesse uma ação protetora. Ela tenta fazer com que esse músculo não sofra tanto no esporte. Até que ponto essas mulheres que têm uma testosterona muito mais alta do que o estrógeno sofreriam também por conta dessa menor quantidade, ou menor efeito do estrógeno? Ou será que elas, tendo uma conversão para estrógeno, não sendo o caso, por exemplo, das mulheres com ovário policístico, ou aquelas mulheres que têm uma aromatase normal, teriam sim um efeito benéfico também do estrógeno, e aí teriam ainda mais vantagem em relação às mulheres normoandrogênicas. O estrógeno também aumenta a capacidade de oxidação e de utilização de ácidos graxos. A resposta ao exercício, ao elevar a capacidade de armazenar glicogênio no músculo e usar mais os ácidos graxos livres. Então, a mulher poupa, de uma certa maneira, o glicogênio e utiliza os ácidos graxos livres, impedindo muito mais a deposição visceral de gordura. Então, a gente sabe que quando a gente compara homens com mulheres, as mulheres, quando têm um quadro de obesidade, elas têm uma obesidade tipo pera, ao invés de uma obesidade tipo maçã, que é uma obesidade abdominal típica do sexo masculino e da quantidade de testosterona. Esse trabalho é uma análise detalhada do caso daquela tricampeã que foi impedida de competir agora em 2024, né? Então, se fala assim, vamos entender a performance dessas atletas de curta e média distância e essa regulação androgênica, né? Então, como é que a gente pode resolver esse problema, né? E aí aparece uma grande discussão que eu achei muito interessante esse outro comentário da Silvia Camporese, que ela diz assim, o quanto é desvantajosa essa competição, né? E aí ela discute uma série de coisas, eu sugiro que vocês leiam esse artigo, porque ele diz assim, o sexo, na verdade, não é binário, mas a competição ainda é binária, né? Ainda é entre homens com homens e mulheres com mulheres, né? A vantagem que é conferida pela testosterona seria maior, então, do que a vantagem conferida por outras variações biológicas ou genéticas. Então, a Camporese, ela cita o caso de um atleta, eu não me lembro agora o nome dele, mas ele tem uma mutação que faz com que ele tenha uma eritropoetina mais alta. E tendo essa eritropoetina mais alta, ele tem uma capacidade de consumo de O2 muito melhor do que os outros indivíduos. Aí ela diz assim, até que ponto também teria que ter uma modalidade, da modalidade dele, teria que haver afins, pessoas que tivessem o mesmo perfil dele para competir. Além disso, ela diz assim, até que ponto seria melhor, então, criar novas categorias do esporte, né? E aí a gente diz assim,
Nossa, mas será que a gente conseguiria um time com várias mulheres com distúrbios de desordem sexual ou com ovário policístico? Como é que seria? Como é que se conseguiria isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente diz assim, elas são raras numa população geral, mas esses casos, eles não são raros. E, muitas vezes, eles são mais comuns até dentro das competições esportivas. Então, até que ponto isso não seria mais justo? Né? Fazer competições entre indivíduos que tivessem essas desordens de diferenciação sexual, que tivessem um quadro de ovário policístico com hiperandrogenismo, até que ponto é a testosterona realmente o parâmetro melhor para definir essas pessoas? A outra questão que ela aborda é até que ponto a adequação farmacológica dos níveis de testosterona é adequada? Né? Até que ponto a adequação é adequada, é ótimo, né? Até que ponto é isso que vai tornar essas mulheres hiperandrogênicas elegíveis por uma competição com mulheres normoandrogênicas? E até que ponto se pode forçar ou exigir que uma mulher hiperandrogênica reduza seus níveis de testosterona? E até que ponto, mesmo que ela reduza esses níveis de testosterona, a testosterona que ela teve até 2 anos antes de uma competição já não teria conferido uma vantagem a ela em relação às mulheres normoandrogênicas. A outra discussão e um outro insight em termos de resolução do problema de Camporese é que ela diz assim, até que ponto não valia a pena se mudar o ambiente esportivo ou o equipamento esportivo para dificultar um pouco aquela competição no caso dessas pessoas que tivessem uma vantagem. Né? Então, ela sugere, por exemplo, no caso daquele indivíduo que tem uma eritropoetina aumentada, até que ponto não valia a pena ele ser obrigado a usar uma vestimenta que dificultasse a execução do exercício. Então, é tudo muito difícil, a gente tem que discutir muito, pensando muito no quanto ser justo para a mulher cis, a mulher androgênica, eu não vou nem colocar entre cis e trans, mas o quanto é justo para a mulher cis, o quanto é justo para a mulher androgênica, competir com uma hiperandrogênica, o quanto é justo impor essa hiperandrogênica um tratamento. Por quê? Porque se estima que em alguns eventos desportivos, os atletas do sexo feminino com níveis androgênicos elevados teriam um benefício competitivo de 2 a 5% em relação àquelas com níveis androgênicos normais. E é muito importante a gente lembrar que esse 2 a 5% pode não ser muita coisa quando a gente está competindo, quando há uma competição de amadores, mas na hora que você tem uma competição de profissionais e de atletas de elite, isso leva a um pódio, né? Essas evidências, então, devem ser levadas em consideração na controvérsia atual sobre a elegibilidade de mulheres com hiperandrogenismo para competir em esportes femininos. A controvérsia se baseia, infelizmente, na falta de evidência sobre a ação da testosterona em cada caso. Ou seja, se naquela atleta, naquela modalidade, os níveis elevados de testosterona resultariam em uma resposta adequada dos diferentes tecidos a tais níveis hormonais. Além disso, até que ponto a típica composição corporal, a tendência à adiposidade abdominal e a resistência insulínica minimizariam uma pretensa vantagem de algumas modalidades esportivas? E, de novo, até que ponto os 2% fariam a diferença? Né? Então, eu não tenho as respostas,
Eu acho que a gente pode ainda discutir um pouco sobre isso. Essa discussão acho que vai levar muita controvérsia ainda para que a gente consiga chegar a um senso comum em termos de justiça, que é a coisa mais importante, é um dos princípios da Olimpíada. Eu deixo aqui meus contatos e vou abrir para a gente discutir. E aí, Cris, vamos falar? Vamos lá. Deia, primeiro lugar, excelente a revisão. Eu ainda não assisti a sua aula das Endolimpíadas, mas você já disse aí, deu um spoiler que teve como fazer de maneira mais completa. A revisão, eu confesso que durante a apresentação, minha cabeça foi e voltou diversas vezes, assim, para assim, é justo ou não, né? E eu confesso para você que a sensação que eu tive é que se nós ficarmos pensando isso o dia inteiro, até a semana que vem, todos os dias, a gente não vai chegar a uma resposta. A resposta talvez não, né? Com relação à questão de justiça, principalmente quando os níveis de hiperandrogenismo não são tão altos. Veja, você não está falando né? Hiperandrogenismo endógeno. Está cortando um pouquinho, viu, Cris? O hiperandrogenismo endógeno, como você destacou, na maioria das vezes, ele não é tão significativo assim, né? Você deu muito exemplo da SOP, que é o caso mais comum. Na SOP, você tem níveis de hiperandrogenismo que não causam virilização, né? É diferente dos níveis trans, por exemplo, tá certo? Que seria acima de 250, 300 nanogramas por decilitro. A mulher com SOP, quando ela tem andrógeno alto, ela tem andrógeno igual o homem hipogonádico, mais ou menos, né? Agora, só destacar aqui que o buraco ainda pode ser mais embaixo, porque de acordo com o critério que você usa para diagnosticar a SOP, são 3, né? O consenso de Rotterdam, ele possibilita vários fenótipos, e tem aquela mulher que tem anovulação e ovário policístico, mas que tem andrógenos normais. E dentro desse contexto, claro que é uma coisa que você dando essa aula em outros lugares tem que estar preparada, principalmente para ginecologistas, né? Você tem modelo SOP com fenótipo normal, mas essa mulher com SOP, se ela foi mais gordinha há 10 anos atrás, ela tinha testosterona de 100 há 10 anos atrás. Hoje ela treina, ela deu uma emagrecida, diminuiu gordura disfuncional, ela tem testosterona de 60, tá normal hoje, mas ela tem a musculatura preparada. Quando ela tinha 15, 20 anos, era uma testo de 100. E aí, como é que você faz com essa mulher hoje que tem uma testo normal? Né? Você não sabe o passado dela, você não sabe o que aconteceu lá atrás. É a mesma coisa. Você viu as mulheres que usam aí nesse estudo a testo em gel, 10 miligramas, uma dose relativamente baixa, claro, pensando para o homem, mas é para a mulher, e essas mulheres têm uma testo de 200, por exemplo. Uma mulher com SOP pode ter uma testo de 200 até, né? E agora ela não tem mais, porque ela emagreceu. É igual uma mulher que tinha doping há 2 anos atrás e hoje ela não tem mais. Mas ela teve aquele benefício da musculatura, porque ela dos 14 até os 25 ela tinha testo maior. E agora? Agora está normal. Então, assim, eu diria que é impossível. Hoje eu não consigo achar uma saída para isso aí. Essa revisão da Camporese aí, eu tinha visto essa revisão. Ela é realmente excelente, é fantástica e faz a gente pensar e não chegar a conclusão alguma, mas excelente a sua revisão, parabéns. Ela traz muito mais dúvidas do que certezas e eu acho que é o pé que a gente está. Parabéns, foi muito bem feita, Deia. Eu comecei achando que eu tinha muita certeza do que eu ia falar com o decorrer, na hora que eu fui estudar a história da Semenia e da Kelife, então
Na hora que você se defronta com as pessoas, aí você pensa como fazer com elas, né? Quer dizer, são pessoas que foram criadas o tempo inteiro como mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho injusto fazer com que essas mulheres compitam com mulheres não hiperandrogênicas. Outro dia eu estava vendo, inclusive, a discussão, não sei se você viu no nosso grupo de embaixadores, então, houve uma discussão sobre isso. Acho que foi a primeira vez que houve uma discussão acirrada dentro do grupo da gente, foi exatamente sobre isso. E aí se falou como é que eu vou, era uma pessoa do boxe, eu não quero aqui mencionar o nome, mas dizia assim, como é que eu vou deixar uma criança, mulher, competir com uma criança, uma adolescente, competir com uma hiperandrogênica, e essa hiperandrogênica causar um traumatismo cerebral nessa adolescente, o que eu vou dizer para o pai dessa menina? Né? Quer dizer, é muito mais complexo o processo do que parece. E, ao mesmo tempo, você diz, essa menina vai... se é que é uma menina, né? Quer dizer, esse ser hiperandrogênico vai competir aonde? Né? Então, é bem complexo É complexo, porque você deu o exemplo da eritropoetina, né? Você vai criar uma modalidade nova que tem aquele polimorfismo de ter mais eritropoetina do que o outro. Por exemplo, a questão da SOP, que tinha testosterona alta, hoje não tem mais. E como é que você vai provar que focinho de porco? Vai provar o quê, né? Então, por exemplo, todo mundo me conhece, todo mundo conhece o Mauro aqui, que está olhando a gente. Eu vou jogar basquete com o Mauro e com os amigos dele, tudo da altura dele. Não, não pode, porque eu vou ter que criar uma modalidade só de nanico do meu tamanho para jogar basquete. Senão eu estou sendo injustiçado. Gente, não tem jeito. Você vê até criança que nasceu no mês de dezembro, que é o meu caso, já sou baixinho, nasci no fim do ano. Quando você tem as primeiras seletivas nas categorias de base de todos os esportes, você tem lá categoria meu ano, 74. Eu competia só com um moleque maior que eu. Primeiro porque eu sou baixinho, segundo porque eu sou do fim do ano. E, estatisticamente, as crianças que nascem nos 4 primeiros meses do ano são as que vão ter mais no esporte e são as que vão competir, vão virar atletas profissionais. Eu, possivelmente, não me tornei nada profissional jogando futebol porque eu era nanico. Tudo bem, eu era ruim de bola também, mas eu era baixinho, entendeu, gente? Então, assim, se a gente for querer fazer justiça com tudo, vai acabar, não tem esporte, vai ter 200 mil modalidades, sei lá, é mais uma dúvida do que é mais um desabafo, às vezes, né, com relação a isso. A Adri levantou a mão. Oi, eu estou em trânsito. Parabéns, Andréa, pela aula, foi muito boa. Eu acho, é só achismo mesmo, mas acho que tudo isso é muito importante a gente reconhecer isso, né? Porque até uns anos a gente nem reconhecia. Mas o que eu penso é que tudo isso vem à tona para a gente talvez refletir o valor moral e ético desses eventos. Será que a gente precisa continuar com os mesmos parâmetros para validar uma pessoa como um esportista? Eu acho que isso vai demorar muito para acontecer, mas eu acho que é o início, assim, a gente tem que começar a colocar outros pesos aí, né? Nas danças urbanas, por exemplo, eu não vi, mas diz que a pessoa que for competir representando, acho que os Estados Unidos, não entrava nem um pouco nos critérios das danças urbanas, e ela estava lá. E qual foi o crivo para ela estar lá? E aí a gente começa, acho que é uma questão muito filosófica e que o mundo está passando por isso, né? A gente às vezes fica até em dúvida como chamar a pessoa, é cis, é trans, e isso tudo acho que é uma desvalorização do que a gente tinha como parâmetros morais para criar outros. E nós vamos ter que criar outros, inclusive no esporte. Porque não tem cabimento a gente pensar em uma modalidade ou uma Olimpíada para cada
tipo de variável que a gente tem. A gente sabe que uma Olimpíada é muito custosa. Além dos fatores de esportista mesmo, que demora para se preparar, tem todo por trás uma política, uma questão econômica. Então, não dá para você ficar criando várias Olimpíadas por ano, ou pelo bimestre, pelo tanto. Então, eu acho que o que a gente vai ter que fazer é mudar a régua. E só na discussão mesmo, eu acho que isso vai acontecer. É amadurecendo tudo isso. Vai ter que ter muita discussão, e uma coisa que eu acho que é muito importante, e a gente, enquanto médicos e profissionais de saúde, a gente tem que deixar claro é que essas pessoas não são trans. Então, muitas vezes, elas são colocadas como trans, e elas não são trans, né? Então, a gente precisa começar a divulgar isso, porque muitas pessoas não têm noção de como pode haver todas essas alterações de desordem de diferenciação sexual, e aí coloca todo mundo na mesma cesta, né? Então, a primeira coisa que falaram da Kelif é que ela era uma mulher trans, né? Que a outra, a italiana, tinha se negado a competir com uma mulher trans. E não é nada disso, não tem nada a ver. A gente não sabe os diagnósticos reais dela, nem dela, nem da Semenia, mas elas não são mulheres trans. Tá. Mais alguma questão, gente? Eu estou estranhando o Marcos Mudo hoje. Então, gente, eu vou finalizar, agradecer a audiência. Eu estou hoje aqui no ambulatório, eu já estou aqui escondidinha, na verdade, eu estou sabendo que tem bastante paciente para a gente, então, daqui a pouco eu vejo residentes. Um beijo para todo mundo.